Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de hoje nos apresenta 10 leprosos que, vendo Jesus passar perto deles, gritam: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E Cristo nosso Senhor os cura a todos. E os 10 vão embora, vão lá mostrar-se aos sacerdotes, como Jesus falou. Mas somente um, ao perceber que estava curado, voltou para agradecer. E nosso Senhor se questiona ao leproso: onde estão os outros? Não foram 10 que foram curados? Somente este que é samaritano veio para render graças a Deus. Esse evangelho, para além de ser um milagre concreto, realmente realizado por Cristo, é símbolo também da história da salvação. Todos nós, com o pecado, somos como que leprosos. Os 10 leprosos representam todos nós. Mas Deus, em sua misericórdia, no seu projeto de amor salvífico, envia seu Filho único para nos curar, para nos limpar. E nosso Senhor vem e, com sua morte na cruz, Ele salva todos os homens. Todos os homens foram salvos na cruz de Cristo. No entanto, nem todos que são salvos retornam para Cristo para agradecer. Esse retorno a Cristo para agradecer simboliza o acolhimento ativo da salvação operada por Cristo. Significa a busca da santidade. Cristo vem para nos oferecer um caminho de santidade. Ele já se entregou por nós. Às vezes a gente responde e às vezes não. Às vezes nós somos gratos e às vezes nós somos ingratos. Essas pessoas que voltam para Cristo com gratidão simbolizam os santos. Esse único leproso, esse 10% daqueles leprosos simbolizam os santos. E é com muita alegria que hoje nós tivemos em Roma a canonização de 2 novos santos. A primeira canonização feita pelo nosso Papa Leão XIV, que canonizou um jovem italiano de 25 anos, Pier Giorgio Frassati, vicentino, terceiro dominicano, da ordem terceira, um leigo, um jovem. E canonizou também um outro jovem, inglês de nascença, mas italiano de vida e família, Carlo Acutis. Esse representado no quadro aqui ao lado. É com grande alegria que em todo o mundo a Igreja Católica fala, pensa e reza a esse adolescente de 15 anos que morreu em 2006, muito perto de nós, e que atinge hoje o coração dos católicos no mundo inteiro. Carlo Acutis nasceu em 1991 em Londres. Seus pais eram ambos italianos, ambos de família muito rica, que estavam morando em Londres para estudar. Eles casam em Roma em 1990 e em 91 nasce Carlo. E logo eles voltam para a Itália e vão morar em Milão. Tanto o pai como a mãe de Carlo, o André e a Antônia, eram católicos só de nome. A Antônia só tinha ido à igreja 3 vezes na vida, basicamente para receber os sacramentos do batismo, da primeira comunhão e do matrimônio. A providência divina fez com que esse casal contratasse uma babá polonesa chamada Beata. Beata é o nome dela, não que ela é beata. E a Beata, como boa polonesa,
era muito devota de Nossa Senhora de Czestochowa, muito fiel na sua prática cristã. E foi essa babá que começou a transmitir os primeiros rudimentos da fé e da piedade para o pequeno Carlo. E desde cedo, o menino foi se mostrando precoce para aprender e para gostar das coisas de Deus, desde muito pequeno. Desde as primeiras palavras, ele já começava a se interessar pelas coisas de Deus. A Beata levava ele na missa, ia fazer visita ao Santíssimo, carregando sempre aquela criança. Com o passar do tempo e os questionamentos do menino acerca de Deus e da igreja, a mãe, Dona Antônia, começa a ficar incomodada, porque seu filho tão pequeno se interessava tanto pelas coisas de Deus e ela sempre viveu de forma muito indiferente. Preocupada em não saber como responder às perguntas do seu filho, ela vai até uma amiga católica e pergunta o que fazer. Essa amiga diz para ela ir a Bolonha, procurar um sacerdote, padre Ilio Carrai, que era um padre muito piedoso, que ela procurasse e pedisse conselho desse padre. Esse padre, que morreu também com fama de santidade em 2010, ao ver pela primeira vez a Dona Antônia, disse para ela: estou te esperando há muito tempo. Seu filho tem uma missão na igreja. Mostre para ele as vidas dos santos. Então, isso toca profundamente o coração daquela mulher que volta para casa e começa também a mudar de vida, a conhecer a fé, a estudar a fé. E assim ela, e depois também o marido, começam a secundar essa ação da graça e da babá, de fazer crescer no coração de Carlo o amor a Deus, o amor à igreja. O menino cada vez mais crescia e manifestava desde muito cedo um desejo muito grande de receber a Santíssima Eucaristia. Na época, na cidade deles, a criança só fazia a primeira comunhão com 10 anos de idade. Vendo a precocidade, o conhecimento e a piedade dele, a mãe decide consultar o bispo para ver se poderia adiantar a primeira comunhão do Carlo. O bispo, depois de conversar com o menino, autoriza que ele faça a primeira comunhão com 7 anos, mas não na paróquia, para não gerar conflito com as outras famílias, mas em um mosteiro um pouco mais reservado. E assim, Carlo Acutis faz a sua primeira comunhão em 1998, no Mosteiro das Irmãs de Santo Ambrósio. Essas irmãs de clausura, que ainda estão vivas, a maioria delas, relatam com que piedade, com que devoção aquela criança recebeu Jesus Eucarístico, uma coisa que elas nunca viram antes em nenhuma outra criança. O próprio Carlo voltará muitas vezes depois a esse mesmo mosteiro, sempre para pedir às irmãs que rezassem para que ele fosse santo. Depois da primeira comunhão, a vida espiritual de Carlo vai deslanchar cada vez mais. Ele passa a comungar diariamente, a rezar mais, e cada vez mais as suas virtudes chamam a atenção. Na escola, ele se destacava por uma profunda caridade para com todos, cumprimentando todos os funcionários, tratando todo mundo o melhor que ele podia. Sempre que tinha algum colega triste, ele era o primeiro a perceber e se juntar a ele para tentar ajudá-lo. Quando tinha alguém com dificuldade no estudo, ele se oferecia para ajudar. Quando tinha alguém isolado, quando alguém zombava de alguém, ele se aproximava e passava com aquele menino o recreio. Sua profunda educação, mais que no fato
de fato não é só educação, é caridade mesmo. Encantava aos professores e aos colegas pelas 3 escolas onde ele passou. Quando ele já estava mais velho, adolescência, ensino médio, que começa, as paixões a se aflorarem nos adolescentes, ele era aquele que repreendia e exortava os seus colegas contra os vícios da impureza, aconselhando que eles não manchassem sua alma com nada de impuro. De fato, quando depois de sua morte, o processo de beatificação revistou o seu computador, o que eles encontraram no computador de um adolescente foi sites de estudos das matérias, muitas visitas a sites relacionados à fé e alguma coisa mais inocente, nada de errado, nada de impuro, nada sequer de suspeito. Em casa, Carlo era um exemplo perfeito de obediência, sempre obedecendo aos pais, aos funcionários. Vivia com muita piedade, frequentando diariamente a Santa Missa, às vezes 2 missas no dia, rezando sempre, estudando bastante e se dedicando àquilo que era uma das suas paixões, que era a programação, a internet. Com 11 anos de idade, ele já estudava livros universitários de programação e criava, inclusive, sites. Naquele tempo, imaginem só, início dos anos 2000, a internet não era como a internet de hoje, internet rápida. Ele criou, inclusive, o site para os jesuítas, para que eles conseguissem doações para os mais necessitados. Esse site foi inaugurado logo antes da sua morte. Aliás, o seu amor pelos mais pobres era notório. Carlo Acutis, nas ruas de Milão, andava de bicicleta sozinho ou junto com o Rajish, seu empregado, que era hindu e se converteu graças a ele, sempre conversando com todos, ajudando a todos, pegando sua mesada e gastando com sacos de dormir, garrafa térmica, quentinha para os mais pobres, procurando levar os moradores de rua para abrigos, conversando com todos, de modo que quando teve sua missa de corpo presente, sua paróquia estava abarrotada de gente, cheia de morador de rua, e a mãe não estava entendendo nada. De onde que surgiu esse pessoal? Tudo que é porteiro de Milão estava lá, porque ele saía falando com todos. Imaginem só, lá é a Europa, as pessoas não saem falando com os outros sem motivo, igual aqui no Brasil, né? Então ele fazia isso por amor mesmo, por caridade, por bondade. Ele vivia profundamente esse amor pelos pobres e vivia ele mesmo, mesmo sendo muito rico, vivia com extrema simplicidade. O pároco dele só foi descobrir que ele era rico depois que ele morreu. Tamanha era a simplicidade com que ele vivia, com que ele se vestia. Bom, é muita coisa bonita para falar do Carlo. A vida dele, como a vida de todos nós, né, foi se transcorrendo nesses ambientes de igreja, de escola, de casa, férias. As suas férias, as férias na Europa são longas, né, diferente aqui do Brasil. Ele aproveitava para visitar os lugares sagrados. Lá na Europa é perto de tudo, a família tinha condições, então ele ia a Fátima, ia a Lourdes, ia a Roma, ia a Pompeia, ao Padre Pio, e ficava alimentando nas férias a sua devoção e aprendendo com os santos como fazer, como agir. A gente pode dizer, ou poderia ter a tentação de pensar, que talvez fosse mais fácil viver essa vida de piedade e santidade sendo
um menino de família rica, que não tinha talvez aparentemente grandes desafios, mas assim como nós falamos dos leprosos no início da pregação, é oportuno a gente recordar a história de um outro leproso lá do Antigo Testamento. O livro de Jó fala que, em certo momento, o Satã aparece diante de Deus no céu e Deus pergunta: Satã, por onde você andava? E Satã responde: eu estava perambulando pela terra. E Deus pergunta: reparaste no meu servo Jó, como ele é um homem íntegro, justo e temente a Deus? E o que o demônio responde? É muito fácil ser íntegro, justo e temente a Deus quando o Senhor abençoa todas as coisas. Ele não tem dificuldade nenhuma na vida, ele é rico, a família é boa, não tem problema. Bota o teu dedo em Jó, fere com tua mão e verás se de fato ele é temente a Deus. O ouro se prova no fogo. E assim da mesma forma, acontece com Carlo. No dia 30 de setembro de 2006, começa a Via Sacra de Carlo Acutis. Ele chega em casa da escola, era um sábado letivo, ele chega em casa da escola mais cansado do que o normal. A família acredita que é cansaço de prática de esportes, ele gostava muito de praticar esportes. Aquele cansaço não passa. Depois, no dia seguinte, domingo, ele sai com a família para almoçar com os pais e com os avós no restaurante e começa a ter umas manchas esquisitas no olho, na perna, um cansaço ainda maior, e a mãe acredita que é uma gripe. Na época, tinha muitas crianças com uma gripe muito forte, um vírus. Como aquilo não passa, no dia seguinte, Dona Antônia não deixa Carlo ir para a escola e chama uma médica, uma pediatra, que diz que provavelmente ele está com cachumba, porque ele acorda inchado. Receita um antibiótico e não resolve nada. Passando mais 1 ou 2 dias, ela decide chamar um médico muito famoso, muito experiente, e esse médico, examinando Carlo, fala com a família que ele deveria ser levado para o hospital Demarque, um hospital do câncer. A família leva Carlo para o hospital, que fica ao lado da igreja, onde estão as relíquias de Santo Alexandre Sauli, que é padroeiro da juventude, e que era o santo que o Carlo tinha sorteado no início do ano para ser o seu santo de devoção daquele ano. Fazem o exame e é constatado que Carlo tem leucemia M3, que é uma doença gravíssima, que a pessoa só descobre quando está às portas da morte. O hospital encaminha Carlo para um outro hospital, São Gerardo de Monza, que é um hospital especializado em leucemia. Chegando no hospital, Carlo fala com a mãe: eu não sairei vivo daqui. Ele vai para os procedimentos médicos com muito sofrimento. A leucemia causa uma dor profunda. E, no entanto, Carlo está sempre sereno e sorrindo. Ele diz para a mãe que oferece os seus sofrimentos pelo Papa, Bento XVI na época, pela igreja, e para que ele não precisasse passar pelo purgatório. Depois de muitas tentativas e procedimentos, as enfermeiras reparam que tem algo ali diferente. Quando perguntam se ele está bem, ele diz que está, que os outros doentes sofrem mais e que elas deveriam tomar cuidado para não fazer barulho quando a mãe e a avó dele cochilassem, porque elas estavam cansadas, se preocupando com o cansaço da mãe em meio às dores atrozes da leucemia. Suas últimas forças
ele gastou pedindo à mãe que rezasse com ele o terço. Então ele reza o terço já quase sem voz, pede para ficar sozinho e fecha os olhos para nunca mais abrir. Isso é 11 de outubro de 2006. É constatada morte cerebral. No dia seguinte, 12 de outubro, às 6h45 da manhã, seu coração para de bater. Quando a mãe é avisada que o Carlo tinha de fato falecido, ela vai até o quarto da avó do Carlo para dizer, e a avó diz, eu já sei, o Carlo me avisou que está no céu. Algumas semanas depois, Dona Antônia acorda meio assustada, com algo dentro dela, uma voz que repetia a palavra testamento. Ela vai ao quarto de Carlo para ver se achava alguma carta, algum papel. Ela não sabia de nenhum testamento que ele tinha deixado. Então ela decide pela primeira vez, depois de sua morte, abrir o seu computador. E quando ela abre, tem um vídeo que ela nunca tinha assistido, que Carlo gravou 2 meses antes de morrer. Quando ela abre o vídeo, ele está sorrindo na sua mesa de trabalho, olhando para o céu, um vídeo curto, e ele fala, estou destinado a morrer. No fundo, a grande lição que esse jovem deixa para todos nós é essa consciência de que todos nós estamos destinados a morrer. Nós estamos destinados a morrer não pelo simples fato da nossa limitação, pelo simples fato de que somos mortais, mas é porque o objetivo central da nossa existência é buscar a santidade, e é por meio da morte que nós alcançamos a santidade quando nós somos capazes de trilhar esse caminho, essa estrada para o céu, que ele mesmo dizia é a Eucaristia. A Eucaristia é minha estrada para o céu. Quando ele tinha lá por volta de uns 13 anos, ele tinha pedido aos pais para ser catequista, e os pais tinham autorizado, contanto que ele não prejudicasse seus estudos, ele preparou para os alunos da catequese um guia, kit da santidade. No fundo, esse kit da santidade é também um outro testamento de Carlo. O kit da santidade mostra para nós qual foi o caminho que ele trilhou. E mostra por que esse santo é tão grandioso e tem tanto apelo ao coração do homem contemporâneo. Porque o seu kit da santidade está ao perfeito alcance de cada um de nós. A santidade será alcançada se nós, diz Carlo, formos à missa e à comunhão, de preferência diária. Fizermos adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão frequente, de preferência semanal e até dos pecados veniais. Leitura frequente da Sagrada Escritura. Santo Rosário. Carlo era muito devoto de Nossa Senhora de Pompeia e de Nossa Senhora de Fátima especialmente. Mortificação. É curioso. Quando a gente conhece a vida dos pastorinhos, a maioria de nós conhece, fica sempre muito impressionado com as penitências que eles faziam, adaptados à época deles. E o Carlo fazia as penitências da sua época. As penitências de Carlo, ele gostava de videogame, então ele decidia jogar menos videogame do que queria, ou não jogar algum dia. Ele gostava de desenho animado, então ele ficava sem ver algum dia. Ele gostava de Nutella, Coca-Cola, essas coisas boas. Ele deixava, às vezes, de comer para fazer penitência. As penitências que estão ao alcance de nós, mesmo das crianças. Penitência. E, por fim, o último item do kit de santidade, uma grande devoção ao anjo da guarda
que tem que ser o nosso melhor amigo. A grande obra que Carlo deixa, para além do seu exemplo, é o seu próprio site que ele criou ainda com 12 anos, onde ele faz uma coleta de informações e cria uma exposição, na verdade 4 exposições, uma imensa sobre os milagres eucarísticos. Nós tivemos a apresentação domingo passado de uma pequena parte dessa exposição. Uma exposição sobre as aparições de Nossa Senhora, uma outra sobre céu, inferno e purgatório, e uma quarta sobre os santos anjos. Quando ele morreu, ele estava planejando uma quinta sobre santos. Ainda em vida, na sua última semana de vida, foi feita a primeira apresentação da sua exposição sobre os milagres eucarísticos lá em Roma. No leito de morte, sua mãe pede a ele que faça com que peça a Nosso Senhor para que envie outros milagres eucarísticos. 3 semanas depois de sua morte, acontece um milagre eucarístico no México, que vai ser aprovado pela igreja no dia 12 de outubro, né, quando fez aniversário da morte de Carlo. No leito de morte, uma das suas últimas palavras foi que ele morria feliz, porque ele sabia que ele não tinha perdido nenhum instante da vida dele com nada que desagradasse a Deus. Vamos pedir a esse grande santo que interceda por nós, que faça esse milagre na nossa vida. Carlo fez muitos milagres. No processo de beatificação se fala que não era difícil achar um milagre, era difícil escolher qual milagre iam utilizar. E escolheram um milagre no Brasil, em Campo Grande, do menino Mateus Viana, que tinha pâncreas anelar e foi curado milagrosamente por intercessão do Carlo. De tantos e tantos milagres relatados, e são muitos, os mais importantes não são os de cura de corpo, mas de conversões, e são muitas conversões. Vamos pedir ao Carlo que nos ajude a se converter, que ele seja aquele que toca na nossa consciência e diz: olha, você que era leproso e foi curado, precisa voltar para Cristo, agradecer, trilhar esse caminho eucarístico, a estrada eucarística em busca da santidade, porque é para isso que nós fomos criados. Que Carlos sirva de exemplo para nós e que nós, que somos mais velhos, saibamos apresentar para as crianças e para os jovens esse exemplo tão perto de nós, tão bonito, tão extraordinário e ao mesmo tempo tão comum, de uma vida de grande santidade. São Carlo Acutis, rogai por nós.